Irmãos, um feliz e abençoado sábado, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre todos. Hoje eu vou pregar daqui por dois motivos. Primeiro, que eu fico mais próximo de vocês. E segundo, porque eu fico olhando para o meu bolo, né? Louvado seja Deus, porque aqui estamos. Obrigado às crianças e aos adultos que arquitetaram toda essa homenagem. Sem dúvida alguma, é difícil para a gente estar em cada sábado, né? São 8 igrejas no nosso distrito, eram 9, agora são 8. E no dia do pastor a gente fica se desdobrando ali, né, para atender, mas eu fico feliz por toda, a começar pelo abraço surpresa que eu recebi ali, né? Estava ali entretido ali com o Tainá e vem aquela turma ali, me senti meio que sequestrado, né? Porque o sequestro é assim, uma coisa inesperada, e aí chega e leva e a gente vai e acompanha ali, foi uma benção. Eu estou vindo agora lá da igreja da sede, chega o final do ano, é o período das nomeações, comissões de nomeações. No domingo passado nós passamos de 8h30 da manhã até as 16h30, fazendo a comissão de nomeações. E fizemos a leitura do relatório agora, pela manhã, lá na igreja. Inclusive o senhor não estava lá, mas seu nome foi citado também, viu, irmão? Tem bênção lá para o senhor também, para contribuir. E aqui, a primeira do distrito que nós fizemos esse ano foi aqui do Dom Avelar. Foi a primeira comissão que nós... Pronto. A primeira que fizemos foi do Dom Avelar, mas ainda assim nós ficamos com ainda precisamos fazer um ajuste, que foi com relação à escola sabatina, e a proposta original, nós tivemos uma mudança, e aí dissemos que na próxima oportunidade nós iríamos mudar, que foi com relação, vai me lembrando aí, escola sabatina, ficou a irmã Lídia, inicialmente, aí... Não, aí foi isso que a gente tinha acordado, né, na reunião que tivemos aqui, a irmã Lídia, e aí depois surgiu uma nova proposta, né, que é vai me lembrando aí, Tainá, a irmã Aide e Vilma, a irmã Vilma irem para a escola sabatina e a irmã Lídia voltar para o Ministério da Mulher. Foi isso? Pronto, então aí houve essa proposta. E aí, podemos seguir com essa mudança aí? Podemos seguir? Vai dar bom? Será que dá certo? Então, amém. Então, vamos para frente, né? Para frente e para cima, em nome do Senhor Jesus. Irmão Ribeiro, seja bem-vindo também, viu? Estava com saudade do Senhor. Está mais coradinho, vermelhinho, parecendo que foi para a praia, né? O sol... o sol daqui. Irmãos, nessa semana, não sei aqui na igreja se foi apresentado, está uma guerra atrás desses livros aqui. Já viram esse livro? A Verdadeira Riqueza. Não chegou aqui nenhum desses livros? Nenhum. Eu estou vendo daqui, ó. Como é que não chegou se eu estou vendo daqui, ó? Está ali em cima. Esse livro aqui é uma série de citações, de compilações de cartas feitas por Ellen White sobre pessoas que estavam passando por várias dificuldades, principalmente na ordem econômica. Na semana passada, as igrejas adventistas aqui na divisão sul-americana fizeram um projeto que acontece 2 vezes por ano, chamado Crescendo em Graça. E o título do Crescendo em Graça desse ano foi exatamente esse, desse semestre,
Foi exatamente o título do livro, A Verdadeira Riqueza. O que é que a igreja fez depois que Ellen White já estava bem idosa e até tempos depois que ela morreu? As cartas que ela endereçava para as pessoas, com perguntas, dúvidas. Lembre-se que antigamente, no passado não tão distante, o principal meio de comunicação, não tinha zap, né, não tinha e-mail, como conhecemos hoje, era por cartas. Então, as pessoas escreviam algumas dúvidas, maçonaria, imortalidade da alma, tal, para Ellen White. E Ellen White respondia essas perguntas. Com relação à saúde. Então, o que é que a igreja fez, o Centro White, como é chamado? Pegou essas cartas, todas essas cartas que ela endereçou para alguém, que ela tinha cópia, e essas cartas foram feitas em volumes de livros, que nós conhecemos hoje, são 9 volumes chamados Testemunhos para a Igreja. Então, muitas dessas cartas, aí você vai ver, para preservar o nome das pessoas e das famílias, aí você vai ver assim, quando você lê esse livro, outros livros dos Testemunhos para a Igreja, que são 9 volumes, assim, bem grossos, aí você vai ver assim, querido irmão T, ponto. Querida irmã M, querido irmão H, a forma de preservar o nome. E aí ela começa a dar as orientações. Então esse livro, ele é uma síntese do Testemunho para a Igreja, principalmente o volume 2. Eu não sei quantos de vocês, hoje com a internet a gente tem acesso a todos os livros de Espírito de Profecia. Lembre-se que hoje também a igreja comemora o dia do Espírito de Profecia, né? Então tem tudo a ver uma coisa com a outra. Vale muito a pena você procurar, pastor, mas eu tenho dificuldade em ler, as letras são pequenininhas. Não se preocupe, esse livro tem áudio também. Então você clica ali no áudio, começa a ouvir pelo YouTube, ouve. Tem PDF também e tem o livro físico. Só que são poucos livros, talvez não dê para todas as famílias. Então, esse livro, A Verdadeira Riqueza, ela começa contando a respeito de uma visão que ela teve. E essa visão diz que um anjo disse para ela, olhe para o planeta Terra. E ela viu o planeta Terra todo escuro, e ele viu como que um cedro, sabe aquele cedro dos reis, parecendo um cajado assim de ouro, na ponta do cedro tinha uma coroa, com muitas pedras preciosas, e esse cedro era direcionado para a terra sombria, escura, tudo escuro, e o anjo chega para Ellen White e diz assim, olhe novamente para a terra, e quando ela olha para a terra, ela vê aquela coroa se aproximando de um grupo pequeno de pessoas. Mas esse grupo de pessoas, nessa coroa tinha uma inscrição também. Tinha escrito assim, olha, vida eterna para quem buscar essa coroa. Vida eterna. Aí o anjo diz, olha atentamente. Aí ela vê um outro grupo de pessoas. E ao contrário do primeiro grupo, que a coroa era posta em direção às pessoas, agora era o contrário. As pessoas estavam correndo atrás de uma outra coroa. E nessa outra coroa tinha uma inscrição que dizia assim, ó, honra e glórias. Quem me tiver terá honras e glórias. Riquezas e glórias. E ao contrário da primeira coroa, essa segunda coroa, as pessoas corriam atrás dela. E ela disse que em um dado momento, ela começou a observar e viu que essa grande multidão, aquela em meia a demônios, anjos maus que estavam ali, iam em direção tentando destruir aquele outro grupo de pessoas menores que estavam recebendo a coroa. E que elas tinham nas mãos bolas pretas, e que elas arremessavam essas bolas pretas sobre as pessoas.
Depois, no finalzinho, o título do capítulo são as duas coroas. E aí, no finalzinho, o anjo começa a explicar a Ellen White o que representava aqueles dois grupos. O primeiro grupo, aqueles que estavam recebendo a coroa da vida do Senhor Jesus, que a honra que eles queriam era a honra da vida eterna, era fazer a vontade de Deus. O outro grupo era aqueles que estavam correndo atrás das riquezas materiais e por isso estavam roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. As glórias desse mundo estavam cegando a essas pessoas. E agora essas pessoas atiram aquelas, ela não chama de pedras, ela fala umas bolas pretas, que representam, o anjo fala para Ellen White, que representava como é que ela diz, meu Deus? São as mentiras proferidas contra o povo fiel de Deus. Inclusive aqueles que eram fiéis nos dízimos e nas ofertas, e como esse povo, contrário à vontade de Deus, falavam mal do povo de Deus. Eram esses lançamentos. Bom, e o final da história? Como é que termina esse final? Aí você tem que ler para você entender o que é o final da história, né? Senão eu dou spoiler. Então você vai ter que ler o livro, capítulo 1. E no capítulo 2, aí a irmã White começa a contar a história da irmã M. Irmã M de Maria, mas eu não sei o nome porque só tem M. E ela conta a história da irmã M que estava sofrendo, uma fiel seguidora de Deus, estava na igreja, participava de tudo, exemplo de mulher missionária, fazia tudo, sempre chegava no horário correto na igreja, tinha os seus filhos, só que ela sofria muito porque o seu marido bebia muito. Seu marido se achava até uma boa pessoa, porque ajudava os pobres, mas tinha um vício da bebida, e com isso essa esposa e os filhos sofriam muito, principalmente financeiramente falando. Mas essa irmã era um exemplo na igreja. Sabe aquela pessoa que chega cedo, envolvida com a parte missionária, envolvida com todas as atividades na igreja, um exemplo de cristã, a tal ponto que os membros da igreja ficaram pensando assim: meu Deus, como é que pode? Uma mulher tão fiel dessa, passando por tantas dificuldades, sofrendo com esse marido que o dinheiro que pega é só para torrar com cachaça. Senhor, será que o Senhor não está olhando por essa mulher? Os membros da igreja estavam fazendo essa oração para Deus. E essa mesma mulher, mulher de Deus, começou a comparar, porque na igreja tinha pessoas humildes, mas tinha pessoas também. E ela começou a dizer aos irmãos e a pensar assim: poxa, a irmã fulana poderia usar esse dinheiro na pregação do evangelho, para comprar livros missionários, folhetos, para a obra de Deus, para a construção, aqui o telhado está assim, podia usar, mas ela usa para tanta coisa boba. Essa irmã era um exemplo também nos cultos pela manhã e à tardinha com a sua família. Preciso ler para vocês o que na página 14 menciona aqui. Isso talvez vá mudar muito o seu conceito sobre muitas coisas. Página 14, o último parágrafo, diz assim: disse o Senhor ao seu anjo, que havia até então pastoreado a irmã. Que irmã? A irmã M. A irmã M. Tenho aprovado na pobreza e aflição, e ela não se separou de mim, nem se rebelou contra mim. Irei prová-la agora com prosperidade. Vou revelar-lhe uma página do coração humano com a qual ela não está familiarizada. Vou mostrar-lhe que o dinheiro é o mais perigoso inimigo que ela já encontrou. Sabe por que eu fiz questão de ler isso aqui? Porque nós temos um conceito errado de provação. O que é que a gente imagina que é provação?
é quando faltam as coisas para nós. E Ellen White diz que essa irmã, que era um exemplo, começou a prosperar, começou a ter dinheiro, começou a ter recursos. E aquela irmã, e eu até separei aqui, deixa eu ver se... Aqui. Na página 15, diz o seguinte, que um dado momento da vida da irmã M, os negócios e as preocupações de sua nova posição exigiam tempo e atenção. E seu dever para com Deus não era mais considerado. Aquela irmã que chegava sempre no horário, antes dos cultos, já não chegava mais nos cultos. Aquela irmã que estava sempre envolvida com a pregação do Evangelho, agora não tinha mais tempo, porque ela tinha tantas obrigações, tantas preocupações, que quando chegava nas horas do sábado, ela estava cansada e só queria dormir. Vocês estão percebendo que Deus menciona que as provações não são somente com as falturas, como dizia a minha avó, mas na fartura, na bonança também podem vir provações. Aliás, você vai perceber que a Bíblia fala muito sobre dinheiro, sobre riqueza. E até então não é pecado, a partir do momento que as posses materiais não ocupem o lugar de Deus. Aquela irmã que tanto falava das pessoas que usavam erroneamente os recursos e não aplicava na causa de Deus, agora ela era a primeira a não mais ser fiel nos dízimos e muito menos nas ofertas. Como terminou a história da irmã M, irmãos? Convido você a ler o livro no capítulo 2 e você vai entender como é que foi. Não perca os próximos capítulos. O certo é que o que Deus quer, a Bíblia nos diz que Deus é o dono de todo ouro, toda prata, correto? Deus precisa do meu dinheiro? Deus nem precisa de mim. Eu é que preciso a cada dia exercitar a não ter um dinheiro ou as minhas posses ou as minhas coisas como Deus da minha vida. Isso pode acontecer com outra pessoa, pode acontecer com riquezas. Por isso que a Bíblia nos fala que onde estiver o nosso tesouro, ali estaria o quê? O nosso coração. Deus quer muito mais do que as suas riquezas. Deus quer o seu coração. Deus quer que você coloque a sua vida diante do altar dele, diante da sua vida, diante dos seus princípios, dos seus ensinamentos, para que o Espírito Santo possa conduzir a sua vida, para que você seja uma bênção com tudo que você tiver. Talvez você pode dizer assim, mas pastor, eu sou tão pobrezinho e tal, mas uma pessoa pobre em recursos financeiros pode ser uma poderosa bênção na vida das pessoas que estão ao seu redor. Muitas vezes você vê uma pessoa necessitada, você pode não ter nada físico para dar para aquela pessoa, mas o que Deus lhe deu, você transforma aquele pouco, que aos seus olhos é pouco, em bênçãos sem medidas para a vida de outras pessoas. Às vezes com uma simples mensagem no WhatsApp, às vezes com uma oração, muitas vezes com o seu testemunho. Eu estava contando na igreja de uma situação que nós vivenciamos lá, onde nós moramos. Vizinho, nós temos um casal de vizinhos, que eles são jovens, casal jovens, né, recém-casados, e a gente tenta, né, Aline, fazer um contato, dar um sorriso, oi, tudo bem, tal, mas eles são fechados, eles dão, bom dia, boa tarde, somente. E a nossa vizinha engravidou e ficou grávida e tal, a gente tentava conversar um pouquinho, já demos livro para eles, tal, mas eles são bem fechados. E aí essa vizinha teve o nenê, né? E aí no elevador, a gente conversando ali, no elevador e tal, e aí o neném, como é que está? Aí ela disse, ele começa a chorar, mas quando ele começa a chorar muito, eu pego ele no colo, vou para perto da janela,
do apartamento de vocês, e aí eu coloco ele para ouvir os louvores que vocês ficam ouvindo na casa de vocês, e o neném para de chorar. Até mesmo quando a gente não percebe, nós estamos testemunhando. E normalmente no culto da sexta-feira, normalmente Jonatas, a gente faz culto com instrumentos lá, Jonatas toca e tal, e ela comentando, e a gente fica ouvindo ali os louvores, tem umas músicas tão bonitas, né? Agora imagina se fosse o contrário, se lá em casa a gente colocasse outros tipos de música, como é que a gente ia dizer, não, mas eu sou pastor da igreja adventista. Já imaginou? E quando é que eu ia imaginar? Porque a gente não coloca som alto, né? O som sempre ali para a gente, mas sai, o som sai, você não tem como controlar. E a vizinha está ali, ó, só de olho. Quando a gente menos pensa, as pessoas ao nosso redor podem estar sendo abençoados por Deus através das nossas ações, daquilo que Deus nos tem dado, que talvez para mim é muito pouco, é pequeno. Eu não tenho habilidade para música, eu me realizo nos meus filhos, quando eu vejo eles cantando. Mas em muitos cultos lá a gente está cantando também. E aí Deus apanha aquilo ali, ó, e faz milagre. E bênçãos acontecem. Eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo 4, versículo 17. Verso 17. Segundo Coríntios 4, verso 17. Na minha Bíblia, eu leio assim. Localizaram aí? Tá, eu aguardo, todo mundo encontrar. Segundo Coríntios está logo depois de 1 aos Coríntios, viu? Não tem como errar. Lá no Novo Testamento. Ok? Capítulo 4, versículo 17. Posso ler? O apóstolo Paulo diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Vou ler de novo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. A Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições, todos nós, porque esse mundo é um mundo que está dominado pelas forças do mal. Mas mesmo estando sob o domínio das forças do mal, nós temos um Deus poderoso que está erguendo, que está apresentando, compartilhando o seu cedro de amor e misericórdia. E mais do que isso, está oferecendo para todo aquele que nele crê a vida eterna, a salvação. Todos nós seres humanos tropeçamos, falhamos, pecamos, mas a mesma palavra de Deus nos diz que aquele que confessa, se arrepende, confessa, entrega seus caminhos ao Senhor, deixa o pecado de lado e segue em direção às promessas do Senhor, alcança do Senhor o quê? Misericórdia. Irmãos, a igreja não é um ambiente para crucificar as pessoas. É um ambiente de alerta, mas um ambiente de salvação. Todos nós que aqui estamos, temos as nossas dificuldades. Todos nós. E todos nós precisamos de Deus e precisamos uns dos outros. Não dá para dizer, eu não gosto de fulano.
Porque quando você fala isso com alguém, você está dizendo de um filho do Deus Altíssimo. Quando você diz, essa pessoa não presta, você está falando de um príncipe ou de uma princesa do Senhor. Príncipe e princesa das quais o Senhor deu seu Filho amado Jesus. A igreja é um ambiente de resgate, de salvação. Mas não seremos um instrumento de salvação se não pedirmos para que o Senhor da salvação primeiro nos salve. Precisamos ser salvos. Precisamos entregar as nossas dificuldades. E sabe, é muito comum quando a gente conversa com algumas pessoas dizerem assim, olha, é porque eu sou assim mesmo. Sim, que você é, eu já sei. Qual é a novidade disso? Ah, porque eu sou assim mesmo. Sim, qual é a novidade? Todo mundo já sabe. A novidade é Jesus pegar o que já é assim mesmo e burilar e trabalhar e com o seu poder, com a sua misericórdia, transformar numa pessoa em que ninguém imaginaria que você seria. Isso é o que precisamos. Então, nas suas orações, você pode dizer, Senhor, eu sou assim, eu tenho uma língua grande, eu falo mal dos outros, eu não gosto de fulano, eu faço isso, eu não devia fazer isso, mas eu faço. Mas, Senhor, eu quero ser diferente. Muda isso em mim, Senhor. Porque eu não estou conseguindo fazer isso. Me transforme. Aí começa a vir o milagre do Senhor a transformar em cada um de nós. Agora olha a estratégia do inimigo. Olha o que é que o diabo faz. Ele faz com que as pessoas não se olhem, não se preocupe consigo mesma e comece a olhar a vida dos outros. Opa, rapaz, o irmão, opa ali, quem diria, hein? E ainda disse que é crente. Opa, a outra irmã, olha que hora que chegou, 9h03, na hora da escola sabatina, para isso. Não trabalha, não faz nada em casa, e ainda chega 9h05, misericórdia. Entendeu o que é que o diabo faz? Enquanto o Espírito Santo trabalha para que eu olhe para a minha vida e busque de Deus a melhoria, o diabo trabalha na vida das pessoas para que eu esqueça da minha vida e me preocupe com os problemas dos outros. E ao invés de ajudar no problema dos outros, ele faz com que as pessoas joguem ainda mais problemas para a vida de quem já está cheio de problemas. Você está estudando a lição da escola sabatina? Quem está com a lição aí? Empreste a sua lição. A lição da semana passada, mais precisamente, sexta-feira, está cheio de papel aqui, irmão. Mais precisamente, a lição da sexta-feira passada. Então eu vou pegar essa outra lição aqui, porque está cheio de papel aqui, vai voar tudo. Eu vou pegar essa aqui, que eu nem sei de quem é, viu? Vai ficar mais fácil. É que na minha lição já está marcadinha, mas aqui, deixa eu ver aqui, não, eu estou na dessa semana, isso, a 4, sexta-feira, vou ver aqui, pronto, está no primeiro parágrafo da lição de sexta-feira, dia 27 de outubro. Diz assim: a cada dia, o tempo da graça de alguém se encerra. A cada hora, alguns passam para além do alcance da misericórdia. E onde estão as vozes de aviso e apelo, dizendo para o pecador fugir dessa condenação terrível? Onde estão as mãos estendidas para fazê-lo retroceder do caminho da morte?
Onde estão os que com humildade e fé perseverante intercedem junto a Deus por ele? Essa citação aqui do livro Patriarcas e Profetas, páginas 109 e 110, de Ellen White. Essa citação, ela mexe muito comigo. Onde estão as vozes que, ao invés de estarem falando da vida alheia, estão apresentando a solução dos problemas de toda a humanidade? Diga-se de passagem, a voz é uma dádiva presenteada aos seres humanos para ter utilidade. O que estamos fazendo com isso? O que estamos fazendo com as habilidades? Vocês lembram que teve uma programação de Caleb aqui, talvez os mais novos aqui na igreja não lembrem dela. Nós estávamos, eu acho que foi no primeiro ano que eu cheguei aqui, que estava tendo a programação de Calebs. E eu trouxe aqui a namorada do meu filho. Vocês lembram? Lembram dela? Fernanda? Do cabelão assim, todo black, lembra? Esse ano é o ano de formatura dela. Ela está concluindo a faculdade dela. E numa conversa ela disse assim: pastor, ela só me chama, eu digo assim, você é uma nora em estágio. Você está estagiando para ser nora. Porque só depois que casa que aí bateu o martelo, né? Está estagiando. Ela só me chama de pastor. Quando eu formar, Deus me abençoou tanto nesse período que eu estava estudando, que quando eu me formar, eu quero fazer a minha parte social para atendimento a várias pessoas que não tem como. Eu vou usar o que Deus me tem dado como talento para abençoar outros também. Talvez o seu talento seja trocar lâmpada, né? Eu fui visitar uma irmã da igreja da 2, e essa irmã já estava há 15 dias com a sala toda escura, porque a lâmpada era muito alta, ela não tinha escada. Tinha lâmpada, mas não conseguia trocar a lâmpada. Eu estava com um jovem da igreja, ele era meu guia, né? Eu disse: abençoado, sua missão, venha trocar essa lâmpada aqui até amanhã. Era noite, né? Ele disse: não, pastor, eu vou lá na igreja, pego a escada e venho aqui e troco. Pois é, sua missão. E eu falei com ele para ele ir no dia seguinte, porque já era o quê? 8 horas da noite. Aí quando foi umas 11 mais ou menos, ele me manda uma mensagem: Adriano, pastor, já troquei a lâmpada. Eu disse: você foi na igreja, pegou a escada? Foi, porque senão a irmã ia ficar com a sala no escuro mais uma noite. Foi lá e... Irmãos, lembra de um programa de televisão que dizia assim: qual o seu talento? Lembra? Estados Unidos ainda tem isso, na Europa. O mundo quer saber o seu talento para ovacionar você, para lhe botar num pedestal de glória. Deus quer que você descubra o seu talento para servir melhor a Deus, a sua igreja e minimizar o sofrimento das pessoas. Esse é o nosso ministério. A cada dia, pessoas estão perdendo a sua vida e perdendo a salvação. Deus lhe chamou não simplesmente para sentar nessa igreja. Deus lhe chamou para você tomar posse da maior de todas as riquezas, a vida eterna, a coroa da vida. E eu quero voltar para esse livro e ler exatamente o que a irmã White viu que tinha escrito nessa coroa. Na página 5, página 6 desse livro, ela diz que na coroa, ela diz assim: cada brilhante emitia luz fulgurante, clara e bela.
inscritas na coroa havia essas palavras: todos os que me conquistam são felizes e terão vida eterna. Essa é a coroa que Deus quer dar para você e para mim. A coroa da vida eterna, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, onde temos paz, mesmo quando não temos muitas coisas. E aqui eu preciso falar para vocês: o fato de não ter recursos financeiros quer dizer que está tendo ou não está tendo a bênção de Deus? Não necessariamente. Deus quer dar bênçãos para cada um de nós, e bênçãos materiais e riquezas? Sim. Mas para alguns, não ter recursos em abundância é a demonstração da misericórdia de Deus sobre nós. Por isso, queridos irmãos, que a verdadeira riqueza inunde o seu coração, de tal forma que inunde o seu coração, transborde por todo o seu ser, e outras pessoas ao seu redor vejam o reflexo do Senhor Jesus, o reflexo da glória eterna e não das glórias desse mundo. Que você seja um instrumento de bênção aqui na igreja, fora da igreja, com os seus familiares, com os seus amigos e até mesmo com as pessoas das quais você não tem contato. Quando as pessoas passarem por você, olha que coisa extraordinária, você nunca viu ninguém, nunca falou com ninguém, a pessoa olha para você e diz assim: você é crente, né? Como é que você sabe? Não sei, você tem um jeito assim diferente. O verdadeiro cristão reflete o reflexo do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te perdoe, que o Senhor siga cuidando da sua vida e que você seja um verdadeiro exemplo do Evangelho eterno. Posso orar por você? Pela sua família? Você poderia ficar em pé? E muito obrigado, viu, pela oração, viu? Muito obrigado pela oração, e você está bonito. Está bonito, está tão bonito que parece seu pastor. Pai amado e santo Deus, obrigado porque a tua misericórdia nos tem alcançado a cada dia. Obrigado porque mesmo falhos, defeituosos, pecadores, a tua mão misericordiosa é estendida para com cada um de nós. Agora retornaremos para os nossos lares, mas que a tua bênção, a tua graça nos acompanhe, para que onde estivermos, o Senhor seja refletido por nós. Abençoe cada família aqui, aqueles que não puderam estar aqui, que nesse exato momento a tua mão poderosa esteja tocando sobre cada lar. Queremos aproveitar e clamarmos também pelos nossos vizinhos aqui nos arredores. Ó Senhor, nos ajude para que essa igreja seja um farol para iluminar, para proclamar o teu Evangelho eterno. Que o Senhor nos dê a tua paz. Te oramos em nome do Senhor Jesus.